Paz do Senhor, irmãos. Eu estou com tempo, sem tempo, né, de vir dar o testemunho, mas agora as coisas foram se arrumando, né, e eu estou vindo na igreja, aí a terça-feira, tinha dia que eu tinha que visitar ainda meu pai na casa da minha irmã, mas hoje aí eu tirei para vir aqui falar das maravilhas, tudo que eu passei. Vocês sabem que meu pai estava morando na minha casa, ele já tem problema de Parkinson, e lá na minha companhia ele deu uma isquemia. Do lado esquerdo foi afetado um pouco, ele estava fazendo fisioterapia, e numa desses dias ele caiu e quebrou o fêmur. Aí ficou naquela de levar, onde levar, e acabou parando no Pedro II. Aí teve toda aquela história, né? Naquele dia que pegou fogo, eu estava lá no terceiro andar, e muita dificuldade, porque quando a gente passa uma experiência dessa, a gente assim, não tem noção da morte, porque a gente fica tão assim, se preparando, mas no momento a gente nem... E só me despertou quando um rapaz do lado, né, da cama do lado, ele jogou as mãos para o alto e falou: Senhor, entrega a minha vida em tuas mãos. Aí que eu despertei assim do perigo que a gente estava passando, né? E aí aquele rapaz, eu confesso que todo aquele processo de situação, às vezes a gente aqui na igreja, ainda mais no momento do louvor, eu tenho costume de dizer que quando eu estou no momento do louvor, parece que eu não estou aqui, parece que eu assim, me vejo, assim, me sinto assim, né, assim, naquele gramado, e parece que Jesus está ali, eu estou deitado assim no colo, né? E aí, aquela coisa assim tão... E a gente vive aquilo dali, assim, sempre, né? E quando a gente passa por uma experiência dessa, assim, de morte, que é assim, perto da morte, a gente esquece até desses momentos, assim, tão, né, tranquilo. Aí quem se vê, né, tem que balancear entre o homem natural e o homem espiritual, né? E nessa hora eu confesso que eu, de tanta agitação, tentando tirar a cama do quarto, e a porta era mais estreita do que a cama, não saía, e eu queria pegar papai no colo, ia cair com ele mesmo, né? Mas a gente ia puxando, que o pessoal, a gente ouve dizer muito que a fumaça embaixo é menos, e a fumaça estava muito intensa, e aí, aquele agindo assim mais que a cabeça do intelectual e o espiritual. Aí quando esse rapaz jogou as mãos para o alto e começou a orar dessa forma, o Senhor entrega, se despedindo, aí no momento me deu aquele que eu falei, como assim, eu tenho uma saída, né? E eu comecei a clamar ali, eu tentava, né, tampar o nariz de papai com lençol, que o rapaz falou, tampa o nariz para não sentir toda aquela fumaça que já estava queimando a gente por dentro. E eu tampando, papai mandando tirar, porque estava sufocando ele. E toda aquela agitação eu comecei, orando, pedindo a Deus, Senhor, envia um meio, dá um jeito, manda um socorro. Aí foi que então entrou na enfermaria, entraram até algumas enfermeiras, duasinhas lá, também coitadas, sem o que fazer. Aí entrou um rapaz, normalmente vestido, e dando as ordens, não, calma, que a gente vai fazer assim, vai fazer assado, e vamos tirar, né? E ele conseguiu chamar um grupo de pessoas que estavam lá também socorrendo seus parentes, né? E pegaram o colchão de papai, colocaram no chão e saíram arrastando para uma área mais aberta, que é no hall, né, da escada e dos elevadores, e ali mesmo com fumaça, mas ainda tinha vento e ajudava um pouco. E aí esse rapaz também, aí a gente saiu, eu fui com meu pai junto com ele, mas eu falei, tem um rapaz, que era esse rapaz do lado, ele tinha 25 quilos, é muito pesado, e a irmãzinha dele também já não tinha mais o que fazer, não tinha como fazer. Falei, gente, vamos voltar lá naquela enfermaria. E também conseguiram tirar aquele rapaz, aquele peso todo. Então foi assim, depois eu descobri que aquele homem era um bombeiro, né? E quando eu vi o outro bombeiro que subiu, que estava realmente combatendo o fogo, entrou falando que já tinha controlado, que era só fumaça. Aí eu vi quando os dois se aproximaram, e aquela coisa de hierarquia, né, entre militares, ele, não, eu sou tenente, mas pode falar. Aí que eu soube que ele era tenente do bombeiro.
aquele homem veio assim, Deus fez com que viesse uma pessoa, porque a gente estava precisando naquele momento, uma pessoa que tivesse essa orientação. E foi aquele momento que ele nos acalmou, tomou uma atitude ali, né? E convocou os homens que estavam lá, e foi a nossa ajuda, foi o nosso socorro na hora que eu orei e pedi. E eu creio assim que foi a forma que Deus fez. E meu pai, no outro dia, foi encaminhado para o INTO, um hospital lá embaixo, já operou, lá no Pedro II, ele estava uns 15 dias. Meu pai já operou, dentro de uma semana ele já tinha operado, já tinha dado alta, já está em casa. As pessoas desse hospital, eles vem a equipe de fisioterapia, fazer fisioterapia em casa, terça, quinta e sábado. Papai está tendo essa assistência. Eu na segunda-feira agora levei, ele já tirou os pontos, e mesmo assim, até dia 6 de dezembro, ele ainda vai ter essas visitas de fisioterapeuta, assistente social, que vem. Quando levou para tirar os pontos, nós não precisamos de pegar carro e levar. O INTO mandou uma ambulância, levou, trouxe em casa. Então eu vi que tudo que a gente passou, mesmo assim, no final, Deus operou grandemente e ele já está se recuperando, já está sendo bem assistido. Eu louvo a Deus por todas as coisas.